Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não se inscreveu aqui, aproveita essa chance e se inscreva no canal para não perder as notificações dos vídeos que eu posto aqui, tá bom? Vou fazer uma análise hoje inédita aqui no canal de um cantor que eu gosto muito, respeito bastante, que é o Ed Motta. O Ed Motta, para quem não sabe, é sobrinho do Tim Maia. E a gente vai ouvir ele cantando uma música do Tim Maia, que é Azul da Cor do Mar, uma versão acústica só no violão, muito legal. Eu já ouvi várias vezes essa música, mas quero fazer essa análise aqui para vocês. Essa música o Tim Maia escreveu quando ele estava na casa, no apartamento de um amigo, estava sozinho, e ele tinha um pôster na frente dele de uma morena, uma mulher morena, com um fundo do mar bem azul do Tahiti. Então ele olhando fixamente aquela foto, aquela paisagem e aquela moça na foto, ele fez essa música que talvez seja, não sei se é o maior sucesso, mas um dos maiores sucessos do Tim Maia. E a gente vai ver a interpretação do Ed Motta nessa música. É bem antiga essa gravação, mas eu acho que vai ser muito legal a gente trazer aqui. Bora lá ouvir o Ed Motta. Vamos lá. Que legal ver o Ed Motta performando nessa música. É muito bacana como ele usa elementos de tudo que fizeram parte da formação musical, né? Não só melódica, da parte melódica que ele tem, que é muito rica, do jazz, do blues, do próprio rock and roll, né? Para quem não sabe também, ele sabe muito sobre rock and roll. O Ed Motta tem uma coleção incrível de discos, né? Bolachão de vinil, né? E ele sabe muito de música e ele junta esses elementos. Você vê que ele consegue fazer os melismas, os adornos de uma maneira incrível. É um cantor que você nunca sabe o que ele vai fazer. Você nunca tem uma pista de que tipo de arranjo ele vai fazer com a voz. Sempre tem alguma surpresa. E notem como ele toca super bem o violão, fazendo acordes bem dissonantes, bem difíceis de se cantar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Bom demais. Gente que não conhece, se você não conhece o Ed Motta, você precisa ouvir mais, muito mais. Esse cara, ele tem recursos mecânicos na voz, né? Mecânico muscular, ele consegue fazer vários ajustes com respiração, prega vocal, estirando, coisas que vão gerar esses sons que a gente acha maravilhosos, mas que são fruto de estudo, às vezes um estudo mais empírico, né? Um estudo que ele foi fazendo, copiando grandes cantores e grandes compositores, mas ele consegue performar muito bem, fazendo notas incríveis, usando falseto, usando yodel, desconectando a hora que quer, fazendo a voz mista também a hora que quer. Vocês percebam como ele faz esses agudos, esses acessos muito bem feitos, sem desafinar. É 100% ao vivo.
acordes, como são difíceis de se cantar em cima. Hoje resolvi mudar, vou deixar de te amar. Hoje resolvi mudar, vou cantar. Juro não ser mais um bobão. Hoje resolvi Coisas lindas que ele faz. Esse scat singing, ele mistura muito a letra e a melodia com os scat singings. Os scat singings são sílabas que você canta. Tem vários estilos que você possa imaginar, não só no jazz, na música brasileira também. A Elis fazia lindos scat singings, e você vai vendo ele cantar papadá, padá, 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 usando essas sílabas. E, na verdade, você vê que ele tem uma propensão muito grande para fazer esses arranjos com uma percussividade na voz incrível. Incrível, como ele tem esse senso de percussão, toca vários instrumentos, ele tem essa sensibilidade, ele não consegue se conter, vai fazendo scat singing e também vai simulando um pouquinho os instrumentos ali no meio e fazendo essas variações rítmicas. É incrível, a quantidade de coisas difíceis que ele está fazendo aí é insuperável. Ele usa muito o fraseado melódico que ele usa, é muito baseado no jeito que os guitarristas, os trompetistas, os instrumentistas em geral improvisam. Dá para ver que o raciocínio dele como cantor é muito baseado no que ele ouve dos instrumentistas. Você percebeu aí? Outra coisa que ele faz muito bem é essa plasticidade do trato vocal. Você vê que ele faz... Ele vai mexendo os sons, ora mais faringeais, ora mais nasais, ele vai mexendo, manipulando a laringe para cima e para baixo, buscando sons diferentes para improvisar. Não basta ser só um grande cantor, você tem que ser um instrumentista muito experiente para conseguir fazer também esses sons. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos viajar, razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Viva Tim Maia! Viva Tim Maia! Viva Ed Mota! Então fica 13. Viva Ed Mota e viva Tim Maia. Nossa homenagem ao Tim Maia, eu vou fazer músicas também aqui do Tim Maia, vou analisar. E viva Ed Mota, que é um grande cantor, é um instrumentista de mão cheia, compõe também. E você tem que aproveitar esses músicos aqui no Brasil que são geniais. Ele consegue fazer, vocês percebem que a quantidade de sons que ele manipula no filtro. O filtro é essa região que a gente chama no canto, que vem do trato vocal, depois das pregas vocais, do trato vocal até aqui. Ele manipula
abertura de boca, ele manipula esse filtro de maneira que ele vai achando até sons de instrumento ali e vai fazendo os sons percussivos também e melódicos. Incrível! Ed Mota, você é demais. Se você gostou, coloque aqui o seu comentário. Se você quer outros cantores, também pode colocar aqui. Se você não se inscreveu no canal, dá uma força pro canal, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima análise. Valeu, tchau!